Lá vamos nós. A quantidade de cartuchos de impressora distribuídos mensalmente para os 3 escritórios PQ e R de uma empresa é diretamente proporcional. Foi essa palavra, né, essa expressão, melhor dizendo, né, que levou à anulação da questão. Tá certo? Tá? Ele não falou que era igual. Se ele falasse que era igual, a questão não teria anulação, gente. Não teria anulação. Mas ele não falou, não usou a expressão igual. Ele falou que é diretamente proporcional. Tá certo? Então, olha só, o número de impressoras de cada escritório. Sabe-se que P possui 3 impressoras a mais do que o dobro das impressoras de Q. Aqui, você tem aqui P, Q e R. Não é isso? Vou até fazer o seguinte, vou botar até o Q aqui em cima. E vou botar o P aqui, tá bom? Certo? Vou botar Q, P e tal. Então é o seguinte, ó. P possui 3 impressoras a mais do que o dobro de Q. Vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o Q tem X, a seção Q tem X impressoras. Ó, aqui são as impressoras. Né? Aqui são as impressoras. Beleza? Então o Q é X. Então, olha só. P tem 3 impressoras a mais do que o dobro de Q. Então, olha só. Então, o dobro, mais 3. Ó, P tem 3 impressoras a mais do que o dobro de Q. Tá certo, queridos? E R possui o dobro das impressoras de P. Aqui, ó. R possui o dobro das impressoras de P. Legal, gente? Então, R é o dobro de P. Ora, galera, mas quanto é o P, gente? R é o dobro de P. Mas quanto é o P? Não é 2x mais 3? Então, no lugar do P, eu vou botar o quê? 2x mais 3. Então, ó, o Q tem X impressoras, o P tem 3 a mais do que o dobro, e o R tem o dobro de P. Eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva, ó. 2 vezes 2, 4x, 2 vezes 3, 6. Legal? Então, ó, Q tem X impressoras, não sei quanto é, P tem 2x mais 3 e R tem 4x mais 6. Vamos lá, galera. Isso é a quantidade de impressoras. Nessas condições, a quantidade total mensal de cartuchos distribuídos para os 3 escritórios juntos é um número que, quando eu fizer a divisão por 7, deixa resto igual a quanto? Meus amigos, olha só. Qual seria o total? Qual seria o total de impressoras que eu teria aqui, gente? Total. Vamos calcular o total aqui, gente. O total seria P mais Q mais R. É ou não é? P mais Q mais R. Quanto é o P, galera? Quanto é o P? O P é 2x mais 3. Ó, P é 2x mais 3. Quanto é o Q? O Q é X. E quanto é o R? 2x mais x, aqui, ó, 2x mais x dá 3x. 3x mais 4x dá 7x. 3 mais 6 dá 9, ó. 2x mais x dá 3x. 3x mais 4x dá 7x. 3 mais 6 dá quanto? Dá 9. Então, a quantidade de impressoras é uma expressão dada por 7x mais 9. Não dá para saber quantas impressoras são, porque eu não sei o valor de x. Certo? Eu não sei o valor de x, gente. Mas a expressão é 7x mais 9. A pergunta dele é, se eu dividir a quantidade de impressoras por 7, eu estou falando da quantidade de impressoras. Se eu dividir por 7, quanto é que vai dar o resto dessa divisão? Quanto é que vai dar a divisão, gente? Galera, se eu dividir esse cara por 7, ó, esse cara aqui é um múltiplo de 7. É 7x, é 7 vezes alguma coisa. Tipo, se o x for igual a 1, 7 vezes 1 dá 7. Se o x for igual a 2,
7 vezes 2 dá 14. Se o x for igual a 3, 7 vezes 3, 21. Então, galera, quando eu dividir esse número aqui por 7, o resto vai dar 0. Né? Porque esse cara é múltiplo de 7. Esse cara é 7 vezes alguma coisa. Mas o problema é que aqui eu tenho um 9 aqui, ó. Né? E quando eu dividir 9 por 7, 9 por 7 vai dar resto 2. Né? Se eu dividir 9 por 7 vai dar 1, vai dar resto quanto? Vai dar resto 2. Baseado nisso, a banca botou como gabarito 2. Né? Fala assim, realmente, ó, 7x, se eu dividir essa expressão por 7, realmente vai dar resto 2. 7x é múltiplo de 7. Né? Então essa divisão dá resto 0. Quando eu dividir 9 por 7, vai dar resto 2. E realmente daria resto 2, e aí a banca botou como gabarito preliminar. Letra E. Porém, meus amigos, o problema é que a banca não perguntou a quantidade de impressoras. Toda essa conta que eu fiz aqui, é em cima da quantidade de impressoras. A banca não perguntou isso, a banca perguntou o seguinte: se eu pegar a quantidade de cartuchos e dividir por 7, vai dar resto quanto? Agora nós temos um problema. Por quê? A quantidade de cartuchos não é igual à quantidade de impressoras. Se a quantidade de cartuchos fosse igual à quantidade de impressoras, gente, o gabarito continuaria sendo letra E. Né? Continuaria sendo 2. Mas ele não disse que a quantidade de cartuchos é igual à quantidade de impressoras. Ele disse que a quantidade comprada de cartuchos é diretamente proporcional. Não é igual. Diretamente proporcional não é igual, gente. O número 14, por exemplo, é proporcional a 7. Mas não é igual a 7. Existe uma diferença entre ser proporcional e ser igual. Né? Existe uma diferença entre as duas coisas. Então, meus amigos, tá furado. Tá legal? Essa questão realmente tá furada. Eu pedi anulação e tenho certeza que vai ser acolhida. Tá bom? Fechou de bola. Vamos lá, vamos passar para a próxima aqui. Analista TRT4 FCC 2015, né? Em um município, a razão entre o número de homens e de mulheres é 91 para 92. E entre o número de mulheres e crianças é 23 para 5. Nesse município, a razão entre o número de crianças e de homens é igual a. Galera, é o seguinte. Eu aqui na correção, veja bem, quem fez o curso comigo podia ter feito essa questão, tá? Podia ter resolvido essa questão, tem um método tradicional para fazer isso. Existe um método tradicional, tal, bonitinho, tal, tá? Mas aqui eu vou aproveitar essa questão e vou ensinar um macete para vocês especial. Essa questão podia ter sido feita tranquilamente com o que você aprendeu no meu curso. Mas eu, no complemento, eu ensinei para você uma técnica chamada macete do estica e puxa. Essa questão aqui a gente vai usar o macete do estica e puxa. Isso realmente eu não ensinei no TRT4. Confesso que eu não ensinei, mas volto a insistir. A questão poderia ter sido feita sem o macete do estica e puxa. Né? Não dava nem muito trabalho, não. Não dava nem muito trabalho. Mesmo sem o macete, não dava muito trabalho. Mas eu gosto muito desse macete porque há questões que ficam muito mais fáceis com o macete. Aqui, o macete aqui não torna a questão muito mais fácil, não. Tanto é que se você pegar a solução de outros professores aí da internet, né, inclusive em PDF, né, soluções em PDF bacanas e tal, você vai ver que os professores, pelo menos um professor que eu vi, ele não usou macete do estica e puxa. Ele fez tradicional e ficou legal. Né? Mas eu tenho um macete para ele, um macete aí famoso, conhecido como estica e puxa. Fala, professor, por que você não ensinou no curso do TRT4? Vocês me perdoem, mas o curso do TRT4, gente, era um curso que eu tinha 20 horas e eu tinha que a prova já estava marcada. Eu tinha que pegar aqueles pontos que eu achei que seriam principais. Né? E eu ensinei razões, proporções e volto a insistir. Essa questão poderia ter sido feita com o meu curso. Tá legal? Importante isso. Tá? Mas e como a regra do estica e puxa é muito raro de aparecer, ele é muito rara de aparecer em prova, aí eu deixei pra lá.
acabou que caiu. Tá? Então eu vou ensinar para você a regra do estica e puxa, embora a questão pudesse ser feita sem ela. Eu quero deixar isso claro. Não é desculpa você dizer, pô, você não ensinou. Negativo. Apenas com a regra do estica e puxa fica melhor. Beleza? Então show de bola. Vamos lá, galera. Deixa eu ensinar esse macete para vocês, galera. Olha só. A razão entre o número de homens e mulheres é 91 para 92. Ó, a razão entre homens e mulheres é 91 para 92. A razão entre mulheres e crianças é 23 para 5. Meus amigos, reparem que as mulheres foram citadas duas vezes. As mulheres foram citadas na razão entre homens e mulheres, e as mulheres foram citadas na razão entre mulheres e crianças. Então, quando um ente, uma entidade, for citada em duas razões, você pode usar o macete do estica e puxa. Então, ó, 91 para 92. As mulheres, vou fazer conta aqui, galera. Ó, as mulheres estão para as crianças, assim como 23 está para 5. Ok? Então, ó, homens para mulheres, 91 para 92. Mulher para criança, 23 para 5. A entidade que foi citada duas vezes, você põe no meio. Você põe uma em cima, a outra embaixo, e aquela que foi citada duas vezes, você põe no meio. Agora vem o macete. Macete do estica e puxa. Olha aqui, ó. Por que estica e puxa, tio? Porque você vai fazer o seguinte, tem um buraco aqui, não tem? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse cara e você vai esticar pra cima. Estica! Estica! E você vai pegar esse cara e vai puxar pra baixo. Estica e puxa. Estica e puxa. É macete, galera. É macete. Então, galera, a quantidade de homens vai ser proporcional, não igual, vai ser proporcional a esse produto aqui, ó. A quantidade de mulheres vai ser proporcional a esse produto aqui, ó. Gente, toda vez que eu vi esse macete, eu andei até fazendo lá no meu grupo, né? Certo? Esse macete aqui eu nunca vi com um número tão grande, né? Esse número aqui tá muito grande, né? Aqui, ó, crianças, proporcional a 92 vezes 5. Então, proporcional a esse produto, esse produto, esse produto. Bom, a questão não quer as mulheres. Ele não quer as mulheres. Ele quer a razão entre crianças e homens. Não é isso que ele pediu? Ele quer a razão entre crianças e homens. Tá? Não quer as mulheres. Bom, razão entre crianças e homens. Razão é divisão, né? Razão é divisão, vamos lá. Crianças e homens. Crianças. Homens. – 92 corta com 23. Ou 92 por 23 dá 4. Certo? 92 por 23 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 sobre quanto? 20 sobre 91. Então tá aí, meus amigos, a razão entre crianças e homens, 20 sobre 91. Macete do estica e puxa. Gabarito, água. Isso, né? Você vai ver no curso aí, tal, no complemento, bonitinho, tá bom? Eu vou tocar esse assunto aí. Mas, de novo, esse assunto poderia ter sido feito, tá? Bom, essa questão 3 aí é o seguinte. O pessoal andou tendo aula comigo, né? E eu andei usando macete, né? Falei, ó, quando tiver muita fração na questão, você multiplica os denominadores para você desaparecer com as frações. Foi o que eu falei pra turma. A galera, terminada a questão, alguns alunos vieram falar comigo, falaram, professor, você falou para usar o seu macete, não sei o que, para não dar fração, tal. Eu usei e não deu certo. Meu querido, é o seguinte, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa questão, ela podia ser feita pelo meu macete, inclusive eu vou fazer. Aqui para provar você que dava. O problema dessa questão não é isso. O problema dessa questão é que ela é muito difícil mesmo. Isso é um outro papo, galera. Mesmo usando macete, as contas vão ficar desagradáveis.
Mas o macete, aliás, se você não usar o macete, com o macete vai ficar desagradável. Sem o macete vai ficar chato pra cacete. Aí, meu irmão, o bicho vai pegar. Né? Você começa a fazer questão, começa a fazer conta, e de repente não vai estar lá. Né? Porque realmente a questão, o bicho pegou nessa questão. O bicho pegou nessa questão. Legal? Então eu quero mostrar pra você que dá pra usar o macete. Aliás, o macete aqui é quase que obrigatório, né? Quase que obrigatório aqui. Deixa eu ver se eu vi. Porque eu fiquei de palhaçada aqui, eu queria ver se tava alguma coisa marcada aqui. Então tá aí, gente. Dá pra usar o macete. Eu vou mostrar pra vocês. Aliás, o macete aqui é importante, ó. Olha só, até pra ler a questão já fica chato, né? Até pra ler a questão já desanima, já desanima. Em um mesmo ano, no final de fevereiro, foram retirados 2/9 dos recursos de uma conta bancária. No final de março, foram retirados 3/7 do saldo remanescente. Quer dizer, remanescente é o que sobrou, né? Após a retirada de fevereiro. No final de abril, a conta recebeu um depósito equivalente a 4/5 do total das retiradas feitas em fevereiro e março. Considere que aumentos ou reduções no saldo dessa conta nesse período tenham ocorrido apenas em função das operações anteriormente descritas. Sendo assim, é correto afirmar que na comparação do saldo da conta antes da retirada de fevereiro com após o depósito do final de abril, o que aconteceu? Houve o quê? Houve um decréscimo de 2/9, decréscimo de 1/9, aumento de 1/9, decréscimo de 2/7 ou aumento de 2/9. Realmente essa questão é difícil. Leozinho, você tá na minha lista negra, Leozinho. Você tá na minha lista negra, Léo. Você disse assim, você foi não dava pra usar o macete. Dá sim. Eu vou provar pra você. Que a questão é difícil mesmo. Realmente é muita conta. É difícil que eu tô falando assim, não é grandes raciocínios, é muita conta, né? Então, qual é o macete que eu ensinei para minhas turmas? Quando tiver muito cheio de fração, você multiplica aqui, ó, 9, 7, só os denominadores, ó. São 3 frações, ó. Né? Então vamos lá. Pra gente não usar fração, pra gente se livrar de todas as frações de problema, vamos multiplicar 9 vezes 7 vezes 5. Isso é macete, gente. Isso é macete. 9 vezes 7, 63. 63 vezes 5, 315. 9 vezes 7, 63. Vezes 5 dá 315. É esse valor que eu vou dizer que o cara tinha antes de fevereiro. Certo? Ele vai dizer, ó, quando começou fevereiro ele tinha 315 reais. Isso é macete. Macete, gente, macete. Macete que eu juro pra você que botando 315, eu vou cortar o 9, eu vou cortar o 7 e eu vou cortar o 5. É macete mesmo. Não é um macete filosófico, é macete de conta. É, macete de conta. Então vamos lá, meus lindos. Tá aqui. Macete. Certo? Eu vou dizer que antes da retirada de fevereiro, nós tínhamos 315 reais. Beleza. Chegou fevereiro. Agora vamos começar devagarzinho, gente. Devagarzinho. Chegou fevereiro. Nós foram retirados 2/9. Então, fevereiro. Retiramos 2/9 de 315. 2/9 de 315. Retirei. Não é o que vai me sobrar, não. Eu retirei. Então vamos lá, galera. 315 por 9 aqui, ó. 315 por 9, né? Dá... Pou! 35. 2 vezes 35 dá 70. Então eu retirei 70 reais. Eu tinha 315. Retirei 70 reais. Sobraram... Sobraram 315, menos o que eu retirei, 245 reais. Legal. Chegou em março. Foram retirados 3/7 do saldo remanescente. 3/7 do que sobrou. Ou seja, 3/7 de 245? Sim ou não? Então, vamos fazer a conta, ó. Sobrar, né? Eu retirei 3/7 de 245. Pou! 35.
3 vezes 35 dá 105. Então eu retirei 105 reais. 245 menos 105, me sobraram 140 reais. Em abril, eu não retirei. Abril eu coloquei. E eu coloquei quanto? No final de abril, a conta recebeu um depósito equivalente a 4/5 do total das retiradas feitas em fevereiro e março. Então ele depositou 4/5 do que ele havia tirado em fevereiro e março. O cara que fez essa questão tem Jesus no coração? Sinceramente, gente, o que o cara tava com... O cara tava com ódio. Não é possível, cara. Não é possível. Pra que isso, meu filho? Ô, examinador, relaxa, meu filho. Relaxa. Relaxa. Faz uma viagenzinha. Né? Chega em casa, abraça tua esposa, abraça teus filhos. Né? Traz Jesus pro teu coração, meu filho. Pelo amor de Deus, isso é questão que se faça. Faz isso não, meu filho. Faz isso não. Não fica com esse ódio, não. Isso te faz mal, sabia? O examinador, isso te faz mal. Fica essa coisa guardada dentro de você. Eu tenho que ferrar. Eu tenho que ferrar. Eu tenho que ferrar o concurseiro. Não, meu filho, não é assim. Não é assim, meu filho. Relaxa. Tá? Relaxa. Toma aí um suquinho, pá. Abraça sua esposa, meu querido. Que é isso, querido? Aqui, ó. Então, em abril eu não retirei, em abril eu depositei. Eu depositei quanto, gente? Eu depositei 4/5 do que eu havia retirado em fevereiro e abril. Eu retirei 70 mais 105. Então, eu depositei 4/5 disso aqui. De 175. É isso? Vamos lá, é pou. 35 dá 140. Só que agora eu coloquei, eu não retirei. É ou não é? Então eu coloquei. Eu tinha 140, coloquei mais 140. No final da minha operação eu tô com quanto? Tô com 280. Então tá aí, meus amigos. Essa foi a operação. Comecei com quanto? Comecei com 315. Terminei com quanto? Terminei com... Houve um acréscimo ou houve um decréscimo? Houve um decréscimo. Caiu. Então, ó, vamos lá, gente, devagarzinho, ó. Comecei com 315, terminei com 280. Houve um decréscimo, né? Caiu. Houve um decréscimo de quanto? 315 menos 280 dá 35. Né? Houve um decréscimo de 35, mas ele não quer ouvir isso dos meus lábios. Ele não quer saber. 35 é macete, gente. É macete. Esse 315 é macete. É ou não é macete? Foi macete, foi eu que inventei o 315. É macete. Então, galera, como é que eu vou saber infração? Porque ele quer saber infração, quanto é que houve o decréscimo. Você vai pegar o seu decréscimo, que é 35, e vai comparar com o valor original. Qual é o valor original? 315. Aí você vai saber o teu decréscimo em fração. Só para lembrar, 35 é 5 vezes 7. 315, eu tirei de onde o 315? E aí, meus queridos? Pau! Um nono. Então houve quanto? Houve um decréscimo de um nono. Leozinho, eu não disse que dava pra fazer pelo macete? Você disse que não? Eu ganhei, Leozinho! Eu ganhei, Leozinho! Você perdeu, Leozinho! Ó, vai ter que pagar a churrascaria. Eu falei que podia fazer pelo macete. Vai ter que pagar a churrascaria. Perdeu. Tá legal? Foi apostar com gordo, se deu mal. Agora vai ter que pagar a churrascaria. Ah, meu Deus. Você vai dizer, tudo bem. Você vai dizer pra mim, pô, quer dizer, tá de sacanagem comigo, né? Essa questão foi difícil ou não? Concordo, foi difícil, é verdade. Verdade tem que ser dita aqui.
Não vou dizer que ela foi fácil, não. Mesmo com macete, gente, ó. Aí, gente, eu não posso inventar mágica. Por quê? O cara me dá uma porrada de conta na operação toda, uma porrilhão de conta. Aí não tem como, gente, né? Eu não posso fazer mágica. Eu tenho que fazer as contas que o cara mandou. Agora que dá pra usar o macete, dá. Né? Por favor, aceite a derrota, hein, Dalzinho? Vai lá. Decréscimo de um nono. Qual é o gabarito? Decréscimo de um nono do valor gabarito. Bola! 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 O cara aloprou mesmo. Nessa questão, o cara aloprou. Né? Vamos lá. Essa prova de analista tava chata, hein? Né? A prova de analista tava pegando, né? Tava queimando mesmo, tava queimando. Vamos lá. Analista TRT4 FCC 2015. As peças de um jogo estão numeradas com a sequência ordenada dos primeiros números inteiros não negativos. Cuidado com essa expressão, gente. Cuidado com a expressão inteiro não negativo. Ele não falou positivo. Ele falou não negativo. Professor, qual é a diferença entre ser positivo e não ser negativo? É o zero. É o zero. O zero não é positivo e não é negativo. Né? O zero não é positivo e não é negativo. Ele é neutro. Agora, quando você fala inteiro que não é negativo, o zero entra. Você não está falando de positivo. Você falou que é inteiro que não é negativo. Entra o zero. Show de bola? O zero entra, ele entra na parada. Show? Então vamos lá. Então quando ele fala números inteiros não negativos, ele está falando de quem? Está falando do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e por aí vai. Mas começou do zero. Começou do zero. Vamos lá. Começou. Sabe-se que as 10 primeiras peças ordenadas devem se submeter à regra A. As 10 primeiras peças devem se submeter à regra A. Ó, as 10 primeiras peças, ó, inteiro não negativo. Não negativo inclui o zero, hein? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. As 10 primeiras, começa do 0 até o 9. Essas 10 peças, 10 se submetem à regra A. Ele não falou que regra é essa, não tem a menor ideia, gente. Nem adianta vir de papo, não tem a menor ideia. Se submetem à regra A. Tá. Segundo, as 5 primeiras peças ordenadas de numeração par devem se submeter à regra B. As 5 primeiras peças de número par se submetem à regra B. Número par. 0 é par? Tio, 0 é par. 0 é par. Né? 0, 2, 4, 6 e 8. As 5 primeiras estão aí. As 5 primeiras de número ímpar se submetem à regra C. As 5 primeiras de números ímpares, aqui ó. As 5 primeiras peças ordenadas de numeração ímpar devem se submeter à regra C. Um, 3, 5, 7, 9. As 10 primeiras aqui, as 5, as 5. E agora D de dado. Quais são as D de dado? As 5 primeiras ordenadas com numeração de número primo. Numeração número primo. O que é número primo mesmo? Lembra aí, gente? Lembra número primo? Número primo é aquele que só tem 2 divisores. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Só. Por 1 e por ele mesmo. Então vamos lá. Quem são os meus primos aqui, gente? Aqui, ó. Quem são os meus primos aqui? 0 não é primo, 1 não é primo, isso é uma convenção. Número 1 não é primo, convenção, gente. Se você pegar tabelas de
tabelas de números primos do começo do século XX, não do 21, 20, aparece o número 1 como primo. Mas hoje em dia a convenção é que o número 1 não é primo. O número 1 não é primo, então o primeiro número primo que nós temos é o 2. O 2 só é divisível por 2 e por 1. Só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Aliás, o número 2 é o único número par que é primo. Certo? O único número par que é primo. 2, 3, 5, 7... 9 não é primo. 9 dá para dividir por 3. Então o 9 não é primo. O número primo é aquele que só tem dois divisores. O 1 e ele mesmo. Então o 9 não é primo. O 11 é primo. Certo? 2, 3, 5, 7. São os 5 primeiros números primos. Né? Uma aluna chegou para mim e disse que tinha esquecido o 2. Né? Tem que tomar cuidado realmente, né? Mas cuidado aqui. Olha a regra aí, olha os números que seguem a regra. Bom, agora vamos marcar a opção correta. De acordo com as regras, as peças do jogo submetidas à regra. Vamos lá. Letra A. As peças do jogo submetidas às regras B, a regra B e a regra C simultaneamente. As peças que obedecem a B, a regra B e a regra C simultaneamente, quer dizer, obedecem às duas, constituem um conjunto de um único elemento. Gente, B e C, o número que aparece no B e no C ao mesmo tempo, ele falou que tem um elemento que aparece no B e no C ao mesmo tempo. Meus amigos, se você olhar o B e olhar o C, você vai ver que não tem nenhum número em comum. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Ela falou que tem um. Não, não tem. É mentira. É mentira. Não há nenhum número obedecendo às regras B e C ao mesmo tempo. Fechou? Então a letra A está errada. Letra B. O cara que obedece à regra A também estão submetidas à regra C. O cara que obedece a A também obedece a C. Obedece a A, obedece também a C. Não, claro que não. É o contrário. Os caras que obedecem a C também obedecem a A. Você repara que todo mundo do C está dentro do A. Mas o contrário não é verdade. O pessoal que obedece a A obedece a C? Não, é mentira. Olha aqui, ó. Olha o número 6. Olha o número 6. O número 6, por exemplo, ele obedece à regra A, mas ele não obedece à regra C. É ou não é? É mentira. A todo mundo que obedece à regra A, obedece à regra C. Negativo. Negativo, número 6, por exemplo. Cadê ele aqui? É mentira. Mentira, mentira. Letra C. As peças que obedecem à regra A também estão submetidas à regra D. Mentira! Isso é mentira! Olha o número 6 de novo. O 6 obedece ao A, mas não obedece ao D. Ele falou, todo mundo que obedece ao A, obedece ao D. Mentira! Safada! Aqui, ó. O 6, por exemplo, está no A e não está no D. É mentira. É mentira. As peças que obedecem à regra A, mas não submetidas à regra B, quer dizer, obedece a A, mas não obedece ao B. São as mesmas que estão submetidas à regra C. Então, quem obedece ao A, que não obedece ao B, elas estão o quê? Elas estão contidas na regra C. Vamos ver se é verdade. Ó. Quem obedece ao A, que não obedece ao B. Gente, eu vou cortar o que for comum, tá? Ó, 0, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8. Os números que sobraram, 1, 3, 5, 7, 9. Os números que sobraram, eles obedecem ao A, mas não obedecem ao B. A banca disse que os números que obedecem ao A,
mas não obedecem ao B são exatamente os números do C. É verdade isso? Os números que sobraram são exatamente o C? 1, 1. 3, 3. 5, 5. 7, 7. 9, 9. É verdade. É verdade. Os números que obedecem ao A, mas não obedecem ao B, são exatamente os números do C. Então, realmente, achamos o gabarito. Gabarito, letra B de dado. D de dado. Show? Queria mandar um abraço aqui também para as galeras do grupo aí, né? INSS só guerreiros, INSS Hard Questions, tem várias aí. E um abraço especial, um beijo especial para Fabielle de Porto Alegre, aí, nossa amiga de grupo, nossa lindíssima amiga de Porto Alegre. Fabielle! Beijão, Fabielle! Valeu! E falar em Porto Alegre, tem um outro querido também aqui que mandou o WhatsApp na hora do intervalo, né? O Cássio de Porto Alegre também. É de Porto Alegre também. Valeu, Cássio. Um abração pra você, meu querido. Vai ganhar beijo não, tá? Mas vai ganhar abraço. Valeu. Analista TRT quarta região. Vamos lá, mais uma. Pô, esqueci de botar 2015 aqui, ó. Para produzir 900 catálogos, cada um de 240 páginas, uma gráfica consome 250 quilos de papel. Se os catálogos produzidos tivessem 180 páginas cada um, o número de catálogos poderiam ser produzidos com 780 quilos de papel seria igual a quanto? Essa questão é clássica de regra de 3, gente. É clássica de regra de 3. Legal? Vamos montar uma regrinha de 3 aqui e vamos meter bronca. Tá? Então, muito cuidado com ela aqui. Olha só, gente. 900 catálogos, vou botar aqui catálogo, ó. 900 catálogos, cada um com 240 páginas. Isso aqui não é o total, tá, gente? É 240 páginas por catálogo. Cada catálogo tem 240 páginas. Consome 250 quilos de papel. Se os catálogos produzidos tivessem 180 páginas cada um, 180 páginas cada um, o número de catálogos que poderiam ser produzidos com 780 quilos de papel, quantos catálogos eu poderia fazer? Vamos lá, queridos, ó, tomar cuidado aqui, hein, gente, tomar cuidado aqui. Olha aqui, ó. Galera, vamos analisar, cada um vai perguntar aqui pro X. Eu tinha, gente, ó, cada catálogo tinha 240 páginas. Cada catálogo, preste atenção, cada catálogo tinha 240 páginas. Eu fiz uma mágica e diminuí a quantidade de páginas para cada catálogo. Gente, se eu diminuir a quantidade de páginas de cada catálogo, era 240, passou para 180. Se cada catálogo ficou mais fino, eu consigo produzir mais catálogos ou menos catálogos? Gente, com a quantidade de papel que eu tenho, se eu diminuir a quantidade de páginas por catálogo, eu consigo produzir mais catálogos. Menos páginas, mais catálogos. Essa relação é direta ou inversa? É uma relação inversa, porque os sinais são o quê? Os sinais são diferentes. Queridos, como eu sempre falo, para quem foi meu aluno, não está estranhando essa notação. Para quem não foi, gente, é complicado, porque se você tiver aula com 1000 professores diferentes, cada um vai te ensinar regra de 3 de uma maneira diferente. A verdade é essa. Cada um tem seu gosto, tem seu jeito e tal. Tá certo? Então eu faço do meu jeito aqui, tá? Quem foi meu aluno já sabe como é que eu faço, né? Ó, menos páginas por catálogo, né? Vai me gerar o quê? Mais catálogos. Sinais diferentes, relação inversa. Mas quem faz com outro professor, tente ajustar aí ao método do professor, tá legal? Vamos lá, galerinha! Eu tinha... Aqui é 780, né? Eu tinha disponível 250 quilos de papel. Agora eu tenho disponível 780 quilos de papel. Eu tenho mais papel. Eu tenho mais papel para gastar. Se eu tenho mais papel, o que você acha? Pergunte para o X. Você acha que eu vou gastar
eu vou fazer mais catálogos ou menos catálogos com mais papel? Pô, é uma lógica mais simples, né? Se eu tenho mais papel, eu consigo produzir mais catálogos, claro, né? Mais papel, mais catálogos. Sinais iguais, relação o quê? Relação direta. Vamos lá, linho 2. 0 com 0 aqui, vou cortar, hein? Pou, pou, 0, 0, pou, pou. 18, 24, vou dividir por 6. Por 6 dá 3. Por 6 dá 4. Dividir por 6, tá, galera? Por 6, tá bom? Gente, olha só, essa aula aqui é aula de resolução. Não é pra você ficar se tocando muito nas contas, né? É mais pra você se tocar mais no método de resolver. As contas você vai ver durante as aulas, né? Tal, como é que eu faço simplificação, bababá. Né? Não é pra você ficar, pô, como é que ele simplificou ali mesmo? Isso aí não é o momento, não é aula pra isso. Essa aula aqui é corrida. É pra você entender o método, não é pra você ficar se preocupando muito com a conta. Tá bom? Então ficou assim, meus lindos. X está para 900. Ó, aqui é 3 sobre 4, mas como a relação é inversa, é para isso que serve isso aqui, ó. Quando a relação for inversa, você vai inverter. Vai ficar quanto aqui, galera? 4 para 3. Aqui é de, ó, 78 sobre 25, a relação é direta. Esse 900 aqui, ó, aqui é o sinal de igual, né? Esse 900 está dividindo, vem para cá, ó, vem para cá multiplicando, ó. Ó, ele sobe. (900) corta com 3. Pou, pou! 300 corta com 25. Pou, pou! 12, 4 vezes 78 aqui dá 3.744. Gabarito! Dado! Tá? Regra de 3. Legal? Regra de 3, gente. Regra de 3, tá? Nosso programa normal, estudamos isso com carinho, tá bom? Lá foi assim, ó, que vamos pra próxima. Queria mandar um abraço também pro Zé Braz. Zé Braz! Né? Tomara que ele esteja assistindo a aula, né? Ele tava com dificuldade aí pra assistir aí. Não é isso? Valeu, Zé! Zé, se não for sorteado, já sabe, CH50, hein? Tá bom? É isso aí, 50% de desconto. Questão de correlações também, repare, caiu uma de correlações lá em técnico e caiu uma de correlações aqui. Como é que essa matéria é importante, né? Matéria de correlações. Vamos lá, ó. Há 7 participantes de um torneio de tiro ao alvo, cada um disparando um único tiro. 4 deles, André, Francisco, Sérgio e José, são experientes. E 3 deles, Eduardo, Fernando e Gabriel, são novatos. Então nós temos 4, né, experientes e 3 novatos. Sabe-se que, bom, eles vão dar tiro em sequência, né? Cada um vai lá, pá, vem o segundo, pá, vai o terceiro, e vai, né? Pá, 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 pá. Sabe-se que, para que um novato dispare o seu tiro, ele tem que ter sido antecedido por alguém experiente e tem que ser precedido por um cara experiente. Certo, queridos? Tá? Tá legal. Bom, galera, e aí? Quer dizer, alguém tem que atirar antes dele e alguém tem que tirar o quê, gente? Depois dele. Tá legal? Tá? Beleza. Tem que atirar alguém antes e alguém depois. Ó, são 7 tiradores, tá? Meus amigos, quando o cara novato atira, um cara experiente tem que ter atirado antes dele e um cara experiente tem que ter atirado o quê, gente? Um cara experiente tem que atirar depois dele. Então, meus amigos, vai ficar assim, ó. Ó, para isso acontecer, eu tenho 4 caras experientes e 3 novatos. Né? Para que isso aconteça, gente, tem que acontecer o seguinte, ó. Cara experiente, novato. Cara experiente, novato. Cara experiente, novato. E cara experiente, ó. Cada novato tem um cara antes e tem um cara o quê? Tem um cara depois. Né? Cada novato tem um cara antes e tem um cara depois.
Cada novato tem um cara antes e um cara depois. Cada novato, um cara antes e um cara depois. Tá certo, meus amigos? Legal? Então é isso aí. Então, a única maneira de acontecer isso é nessa ordem. Experiente, novato, experiente, novato, experiente, novato, experiente, novato. Né? Experiente. Vamos lá, agora eu vou começar a botar aí, ó. Fernando é o segundo a disparar seu tiro. Gente, então tá aí. O Fernando foi o segundo. O Fernando, inclusive, ele é o quê? O Fernando, inclusive, ele é novato. Né? O Fernando, inclusive, é novato. Então, tá batendo aqui, ó. Ó o Fernando aqui, ó. Fernando. Foi o segundo. Sérgio é o último atirador experiente a disparar um tiro. Sérgio é o último. Ó, Sérgio é o último atirador experiente aqui, ó, a disparar um tiro. Francisco dispara antes do José. Francisco dispara antes do José, mas dispara depois do André. Peraí, Francisco, José e André. De quem que ele tá falando, gente? Francisco, José e André. Ele tá falando dos caras experientes. O Fernando já tá aqui. O Fernando já tá aqui, não tá aqui? O Fernando já morreu ali na história. Então ele falou o seguinte, ó. Francisco atira antes do José e depois do André. Gente, então, ó, só tem 3 lugares aqui pros experientes, ó. Primeiro, terceiro e quinto. Francisco atira antes do José. Vou botar o Francisco aqui, ó. Ele atira antes do José, mas ele atirou depois do André. Olha lá, Francisco atirou antes do José, mas depois do André. Olha a posição aí, ó. E aí, mais alguma coisa? Ó, tá faltando Gabriel e Eduardo. Tá faltando Gabriel e Eduardo. Meu Deus, nós temos uma visita! Chega, né? Terminou já? Não acabou, não? Pô, ainda falta questão pra caramba. Não. Muita? Não, mas eu termino essa, então termina. Não, a gente tá ouvindo. Eu só vou achar que sou eu que tô pegando e tô cortando a aula. Vai o seguinte, então eu vou gravar o finalzinho das 2 últimas questões e aí bota no... Não, então bota mais 2. Não, deixa eu terminar essa aqui, deixa eu terminar essa aqui. Não, termina as questões então. É porque as outras ainda demoram, tá? Eu boto no ao vivo. É isso aí, galera. A culpa é dele, CH50, 50% de desconto. Todos os gente, assim eu vou falência, gente, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá, galera, vamos lá. Gente, ó, ficou faltando 2 caras aqui. Ficaram faltando 2 caras. Ficaram faltando Eduardo e Gabriel, gente. Eduardo e Gabriel. Eu não sei onde Eduardo e Gabriel, qual é a ordem exata. Eduardo e Gabriel entram aqui, ó. Entram aqui. Eduardo pode estar aqui, Gabriel aqui, ou pode ser o contrário. Gabriel aqui, Eduardo aqui. Eu não sei. Qual é o verdadeiro, tio? Não sei. Eduardo e Gabriel estão aqui, ó. Ó, José tá no meio deles, ó. José tá no meio deles, ó. Eduardo e Gabriel. Agora, quem tá aqui, não sei. A questão não me falou. Então, vamos lá, queridos. Vamos lá. Dentre as opções abaixo, não é necessariamente correto. Não é necessariamente correto. Letra A. José dispara seu tiro entre Eduardo e Gabriel. José disparou seu tiro entre Eduardo e Gabriel. Isso está correto. O José disparou entre Eduardo e Gabriel. Agora, qual é a ordem, eu não sei. Qual foi a ordem? Eu não sei. Agora, que o José tá entre Eduardo e Gabriel, eu juro que tá. Eu até mencionei isso. Eu falei, ó, Eduardo e Gabriel, Gabriel, Eduardo, Gabriel, Eduardo. José no meio. Que ele tá entre. Agora, quem tá na frente, quem tá depois, também não entrou. Ele não entrou nesse mérito. Letra A tá certa. Ele quer a errada, ó.
das opções abaixo não é necessariamente correto, tá? A letra A está correta. A letra A está correta. O José está entre Eduardo e Gabriel. Ninguém falou que o Eduardo está na frente não, gente. Letra B. Gabriel dispara seu tiro depois do Fernando. Gente, Gabriel tá aqui, ó. Ele atirou depois do Fernando. Atirou. Fernando foi o segundo. Foi. Ele jogou lá, pá! Né? Gabriel tirou depois. Tá certo. Letra C. Sérgio dispara seu tiro depois de todos os atiradores novatos. Aliás, o Sérgio não atirou depois de todos os atiradores novatos, não. O Sérgio atirou depois de todo mundo. Sérgio foi o último. D. Fernando é o primeiro novato a disparar um tiro. Fernando é o primeiro novato a disparar um tiro. É verdade, ó. Fernando foi o primeiro novato a atirar. Né? O André atirou antes dele, mas o André é experiente. É ou não é? Tá certo, a letra D tá certo. Tudo aqui tá certo. Letra A, letra B, letra C, letra D. Letra E. Eduardo dispara seu tiro antes do José. Gente, aí que tá. Gabriel e Eduardo. Gabriel tá aqui, Eduardo tá aqui. Ou vice-versa. Eduardo tá aqui, Gabriel tá aqui. Quando ele diz que o Eduardo disparou seu tiro antes do José, eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar que o Eduardo atirou antes do José. O Eduardo pode, também não estou dizendo que aconteceu isso não, tá? O Gabriel pode estar aqui, o Eduardo aqui, ó. Pode ou não pode? Pode. Aí a letra A que tá errada, a letra E que tá errada, ele falou, ó, dentro das opções abaixo não é necessariamente correto que Eduardo dispare seu tiro antes do José. O Eduardo dispare antes do José. Eu não posso afirmar que o Eduardo atirou antes do José. O Eduardo pode ter atirado antes, como pode ter atirado depois. Gabarito! Gabarito! Égua! Show de bola!